Então, vamos dar as boas-vindas aqui ao Álvaro Uturicas, que ele vai dar a palestra Python para jornalistas. Uma salva de palmas para ele. Boa tarde, pessoal. Muito legal estar aparecendo na Python Brasil. Essa já é a minha 8ª Python Brasil. Venho desde a Python Brasil 5. E dessa vez um tema que eu estou trazendo aqui que é um pouco menos técnico, apesar de que eu vou falar de coisa técnica também, mas que eu acho bem interessante, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo junto com o pessoal da Escola de Dados. E a Natália ia apresentar essa palestra comigo, a Natália Mazotti, mas infelizmente ela não conseguiu chegar a tempo, porque ela estava em outros milhares de congressos também, sobre jornalismo de dados, dados abertos e tal. Então, eu vou apresentar aqui parte do trabalho que a gente não só desenvolveu junto, né, não só os slides, mas também alguns projetos que a gente desenvolveu juntos na Escola de Dados. E a ideia aqui é mostrar como código, né, e dados podem impactar em coisas públicas, interesse público da gente. E, apesar do nome Python para jornalistas, a ideia, obviamente, não é que a palestra seja focada em quem é formado em jornalismo, coisa assim. A ideia é quem tem vontade de fazer algo relacionado ao jornalismo, algum tipo de pesquisa envolvendo dados de interesse público para publicar esse tipo de conteúdo. Então, o título eu acho que até poderia ter sido um pouquinho diferente para atrair mais gente, mas enfim. Então, como é que a gente consegue juntar jornalistas e programadores, né? Cada vez mais a gente está num mundo que depende de software, isso é inegável e isso não tem volta, né? E cada vez mais o jornalismo fica dependente também dos dados que estão disponíveis, né? Sejam dados eles públicos ou não, podem ser privados também, não importa. E cada vez mais a galera depende de tecnologia para conseguir fazer as análises, né? Criar as métricas, enfim, fazer as reportagens, né? Tem uma área bem grande crescendo, não sei se vocês já conhecem, que é o jornalismo de dados. Se vocês procurarem por isso, vão ver que tem um monte de coisa aí legal sobre esse assunto. E, basicamente, isso envolve um monte de etapa. Algumas mais técnicas, outras menos técnicas, né? Então, envolve, por exemplo, você fazer uma pergunta. Que tipo de... né, o que você quer saber sobre, talvez, aquele dado ou sobre alguma coisa, enfim, pública, não importa, sobre aquele assunto. E aí, a partir dessa pergunta, você vai atrás dos dados, né? Onde é que tem os dados? Será que esses dados existem? Será que não existem? Será que eu vou ter que criar esses dados? Se é, por exemplo, uma pesquisa com os programadores da Python Brasil, vou ter que criar um formulário? Ou não, alguém já fez isso, tem que ir atrás dos dados? Ou é um dado que já está disponível, né, através de uma instituição, enfim, do governo? Então, tem essa parte de encontrar o dado. Outra questão é eu acessar o dado, né? Então, não necessariamente esse dado vai estar super acessível. Nem sempre você vai conseguir usar uma API para pegar essa informação, né? Muitas vezes você vai ter que fazer um crawler para acessar um site e vai ter que parsear o HTML, vai ter que depois converter os dados. Então, tem um trabalho técnico, né, de programação muito pesado aí em cima. E depois tem a análise dos dados também, que pode ser bem técnico, né? Então, a gente tem, por exemplo, dependendo da quantidade de dados, você pegar um cara que não entende programação, se forem poucos dados, o cara consegue usar até o Excel para poder fazer um gráfico, tirar uma média, fazer alguma estatística ali. Se ele souber estatística, né? Esse é outro problema também. Mas se os dados forem muito grandes, o Excel não vai dar conta, né? Então, aí a gente já passa a depender de um software para analisar esses dados. Então, a programação, né, dá para a gente encaixar a programação nessas diversas etapas e, no final, ainda na visualização desses dados, né? Como é que você vai apresentar isso? Óbvio que, em geral, o jornalista vai ter muito mais tato do que nós, programadores, para contar a história daquela matéria, né? Para entender, enfim, escrever o texto e o direcionamento daquilo ali. Mas, a parte de visualização de dados, a gente ainda depende pra caramba de software, né? E o legal é que a gente consegue usar Python em tudo, né, em cada etapa dessa. Então, o jornalismo depende bastante da gente, de certa forma, né, de software de maneira geral, mas também a gente pode usar a parceria com esses caras para ser um lugar em que a gente consiga impactar, ter um impacto positivo na sociedade, de certa forma. Então, a gente consegue usar isso. Até a frase que a Natália colocou aqui foi que o jornalismo pode ser um playground de casos reais de interesse público para programadores. Então, basicamente, é como se os scripts que a gente fizesse pudessem virar histórias que geram algum impacto na sociedade.
E eu vou contar aqui alguns casos de scripts, né, de programas que viraram história realmente, e depois eu vou apresentar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo para tentar melhorar esse tipo de coisa, para que isso, né, seja alavancado, de certa forma. Então, um dos casos foi da Super Interessante, que foi falando como os políticos gastam o dinheiro, né? Então, esses dados estão disponíveis, né? Eu costumo dizer muito que os dados, apesar de abertos no Brasil, principalmente, eles estão abertos, estão públicos, mas eles não estão muito acessíveis. O que isso quer dizer? Pô, o cara às vezes faz uma API que ninguém sabe onde está, tem um link escondido num site que vai para aquele lugar, ou às vezes você faz um download de uma planilha no Excel. Assim, é difícil trabalhar com esses dados, eles não estão muito acessíveis. Não é só você colocar lá requests.get, a URL, e aí você já vai trabalhar com os dados. Não é bem assim. Dá um trabalho você conseguir chegar ao momento em que você consegue trabalhar com aquilo. Então, eles, apesar de abertos, são dados pouco acessíveis, né? E uma das coisas que eu tenho tentado fazer como programador é criar maneiras de facilitar o trabalho de você tornar um dado pouco acessível para muito acessível, né? Não sei se vocês conhecem aqui, mas um dos projetos é uma biblioteca chamada Rose. Depois eu posso fazer uma demonstração aqui, caso vocês queiram. Então, esse trabalho aqui foi feito pelo Marco Túlio, que está na Escola de Dados com a gente, e basicamente ele pegou dados que já estavam disponíveis, né, usou Python para tudo, para poder, enfim, fazer uma análise de como os parlamentares gastam o dinheiro, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas depois, se vocês quiserem ver na Super Interessante, tem ali cada categoria de gasto, e com isso a gente consegue entender algumas coisas e até começar a cobrar. Pô, mas por que isso daqui está assim, né? Será que não está acontecendo alguma coisa de errado ali, né? Esse outro aqui foi um que, inclusive, causou até como é que eu vou dizer, uma repercussão interessante e até algumas mudanças políticas por conta disso, que a galera do Estadão Dados fez. Eu não tenho certeza se eles usaram Python em tudo, tá? Mas é acho que um caso bem interessante de mostrar como a gente consegue usar software para impactar positivamente, né? Então, a farra do FIES, que foi conhecido, né? A ideia do FIES era investir dinheiro para ter mais gente matriculada, né? Basicamente. Só que aí a galera começou a analisar os dados e viu que a quantidade de dinheiro crescia e a quantidade de matrículas não crescia. Então, tipo, o objetivo do projeto não está sendo cumprido. O que está acontecendo, né? E isso teve uma repercussão legal, inclusive com esses dados, né? Contra os dados não tem como você alegar, né, muita coisa, porque os dados estavam lá públicos, a galera fez uma análise, chegou lá e mostrou, né? Então, contra esses dados não tinha argumentos e a galera conseguiu provocar mudança baseado nisso. Tipo, olha só o que vocês fizeram, sabe? Ninguém analisou isso aqui antes, né? Vocês só disponibilizaram os dados, mas olha aqui, isso daqui, né? E aí, com isso, a gente consegue cobrar as coisas, né? Tiveram vários outros casos que, não necessariamente aqui no Brasil, mas que o fato de um jornalista, né, um repórter, ter esses dados já analisados e pressionar, de certa forma, os políticos, enfim, eles conseguiram alguma mudança. Aconteceu um caso, se eu não me engano, na Islândia, que eu acho que foi o primeiro-ministro, eu não lembro agora direito, mas o cara renunciou por conta de uma entrevista que ele foi dar e o cara perguntou uma coisa lá que ele ficou meio assim, né, não achava que fosse perguntar sobre aquilo, e o cara, sabe, se sentiu tão pressionado com aquilo que renunciou porque, enfim, ele viu que a galera estava de olho. Um outro projeto, que esse é bem legal, eu participei, inclusive, eu sou o programador do Gênero e Número. Vocês podem acessar depois, gêneronumero.media, acho que eu esqueci de colocar o endereço ali. E a ideia é usar os dados que já estão abertos para entender a diferença, né, que a gente tem com relação a gênero. Esse daqui, por exemplo, é um mapa com relação às eleições. E se vocês entrarem lá no site, vão ter várias matérias. O segundo bloco inteiro foi sobre política. O primeiro bloco foi sobre esportes. Então, a gente fez uma cobertura também das Olimpíadas, pegamos dados históricos, analisamos e tal. E uma das coisas, por exemplo, para mim, alarmantes nas eleições desse ano, é que 68% dos municípios do Brasil não tinham uma candidata mulher à prefeitura. Então, 32% tem alguma representatividade ali na concorrência, né, da prefeitura. Agora, 68% não tem nem isso. Só candidatos homens concorreram.
E dá para a gente ver um monte de coisa nesses dados aí, né? O TSE tem informações não só dos candidatos, então você consegue até analisar o perfil dos candidatos, você consegue analisar o perfil de votação, né? Cada lugar que votou mais em cada partido e tal. Tem bastantes dados disponíveis. O problema, como aquilo que eu falei, eles não estão tão acessíveis e nem todo mundo sabe que esses dados existem. Então, dá trabalho. Eu tive muito trabalho para conseguir chegar no nível de disponibilizar os dados já analisados para as meninas fazerem, enfim, o restante das matérias. Outro caso que ficou conhecido também foi o Panama Papers, né? Então, enfim, acho que vocês devem ter acompanhado aí, né? Foi um escândalo e, nesse caso, foi uma quantidade de dados absurdo. Eu não lembro quantos terabytes, sei lá, foram. E, nesse caso, não tem como, né, um jornalista parar para analisar aquilo ali sem ter alguém de programação também, alguém da nossa área que consiga parar, enfim, usar os conceitos, os conhecimentos que a gente já sabe, já tem, para fazer com que o trabalho dele seja mais fácil, né? Um outro que foi feito pelo Marco Túlio, que é da Escola de Dados também, e pela Natália, e por mais uma pessoa, que fazem parte do J++, né, que é o Journalism++, foi o mapa do desemprego. Esse trabalho, se não me engano, foi encomendado. E uma coisa interessante aqui é que, para analisar isso, eles tiveram que analisar, eu não lembro agora o número, assim, mas foram centenas de planilhas. Então, os dados estavam disponíveis em centenas de planilhas. E aí, você imagina, por exemplo, uma galera que não entende de programação, como é que os caras vão fazer isso, né? Ou eles não vão fazer, tipo, não, é muito dado, não consigo fazer isso manualmente, ou eles vão contratar um estagiário para ficar fazendo isso, né? Para cada mês, pega a planilha, copia, cola, gera gráfico, enfim, faz isso daí tudo. Então, com software, a gente resolve isso de uma maneira muito simples, né? Você faz um script de 10 linhas, até menos em Python, você consegue resolver o problema muito rápido. E se usar a biblioteca que eu criei ainda, mais rápido ainda, porque você não vai ter um monte de problema para ler arquivo XLS, CSV, enfim. Então, esse é um exemplo também de coisa que dá para fazer muito rapidamente, né? Só sabendo programação, e que dá para a gente ter um impacto muito positivo. E aí, como é que a gente aproxima esses dois mundos, né? São mundos completamente diferentes, mas que podem ter uma interseção para criar uma parceria aí muito, muito legal. Bom, uma das formas é o que a gente está fazendo na Escola de Dados, que é criar, basicamente, através, né, da educação, de cursos, o empoderamento de organizações da sociedade civil, principalmente de jornalistas, mas não só restrito a jornalistas, para que eles consigam, né, usar os dados de forma mais efetiva no que eles querem, né? E isso envolve um monte de coisa. Não só o cara saber usar um software que vai fazer um scraping automático para que ele não precise programar, mas também ensinar o cara a usar o Excel, por exemplo, ensinar estatística básica, porque às vezes o cara não sabe isso. E muitos programadores também não sabem isso, né? Dependendo da formação aí, tem gente que se especializou mais em alguma coisa e nem lembra direito algumas coisas de estatística. Isso é importante saber, né? Porque a gente sabe que dá para a gente manipular os dados da forma como a gente quer, né? Então, essas notícias sensacionalistas que saem, não necessariamente elas estão erradas, mas o cara está criando ali um negócio totalmente tendencioso, né, para falar o que ele quer falar. E nem sempre isso é uma coisa legal, né? Então, a Escola de Dados tem vários cursos que, enfim, tentam ensinar esses conceitos, não só para jornalistas, mas para os programadores também, que querem trabalhar em sinergia com isso. E aí tem aqui algumas fotos, né, enfim, de tutoriais. Tem vários cursos que são online, tem vários cursos que são presenciais também. Aqui tem algumas outras fotos de hackathon e tudo mais. Aqui embaixo tem até foto de um curso que eu dei no CODA BR, que foi o primeiro congresso de dados abertos do Brasil. Aconteceu em São Paulo esse ano. Ano que vem tem mais. Estão todos convidados aí. E foi para pessoas que não tinham, assim, não sabiam nada de programação. Então, vamos começar do zero. Vamos instalar aqui o Python, né? Vamos começar a criar código, vamos entender os conceitos, vamos pegar um dado aqui, como é que a gente consegue analisar isso, e por aí vai, né? Então, foi bem legal ver a cara das pessoas assim, sabe? Tipo, caramba, dá para fazer isso, sabe? Quando as pessoas conseguem entender que um computador ele é uma máquina que repete o comando, né, e que você consegue automatizar um monte de coisa, elas ficam maravilhadas, né?
Um exemplo que eu gosto sempre de contar é quando eu estava na autoescola, o professor lá no Rio, né, tem um simulado do Detran, não sei se aqui tem, como é que é. Mas daí ele ficava sempre nas aulas resolvendo aquele simulado, né? E é o mesmo que cai na prova teórica, a mesma coisa. Você chega lá para fazer a prova, tem um simulado, você faz. Só que as perguntas repetiam toda vez. Tipo, tinham sempre as 5 perguntas que todo simulado que ele resolvia com a gente caíam. Aí eu falei com ele, pô, vamos pegar a lista das perguntas e a gente estuda pela lista, né? Porque cada vez que você for fazer um simulado, vai repetir e tal, é chato. A aula dele já não era muito boa. Aí eu achava chato pra caramba. Aí ele falou, não dá, porque eles não disponibilizam isso assim, você tem que fazer o simulado e tal. Em algum momento ele falou a palavra impossível. Aí eu cheguei em casa, fiz um programa que resolve simulados. Então eu fiz um programinha para ir lá, acessar o site do Detran do Rio, resolve o simulado, pega as perguntas e as respostas corretas e grava. E eu deixei o programa resolvendo 20 mil simulados. E no final de 20 mil simulados eu tinha todas as perguntas possíveis, e não só isso, eu tinha também certeza de quais perguntas eu tinha que estudar, porque elas caíam, por exemplo, em 70% dos simulados, né? E aí eu mostrei para ele, ele falou, como assim, né? Isso é impossível. Então, as pessoas, quando têm, né, a noção que para a gente é muito natural, né, isso, porque a gente abre aqui o editor, já faz um negócio, cria um loop ali e acabou, né? Agora, as pessoas não têm essa noção de que a gente tem uma máquina que ela trabalha de graça para a gente, né, e consegue automatizar um monte de coisa. Eu acho que esse tipo de conhecimento é muito legal quando a gente consegue sair da nossa área, né? Eu tenho várias outras experiências com outros tipos, não só, né, de jornalistas e tal, mas com outros tipos de grupos que não têm tanto acesso assim a desenvolvimento de software, e as pessoas ficam realmente assim impressionadas com o que dá para fazer, e são coisas simples para a gente, muito, muito simples, e a gente poderia estar impactando muito positivamente, né, enfim, a vida de outras pessoas. E eu acho que a inovação e realmente a possibilidade de causar um impacto maior surge justamente dessa multidisciplinaridade. A língua embolou. Tanto é que na comunidade Python, né, a gente vê que é uma das comunidades que mais tem diversidade. E eu acho que isso tem estudos, inclusive científicos, né, sobre isso, enfim, sobre evolução, sobre genética, que mostram que a diversidade, a variabilidade é importante para caramba para que aquele ecossistema consiga, né, sobreviver e tal. Então, eu acho super importante que a gente tente procurar projetos que não foquem só na nossa área. Uma das coisas que a gente tenta fazer na escola de dados é isso. Se vocês tiverem mais interesse, a gente é uma organização sem fins lucrativos. Então, quem quiser chegar para contribuir, fiquem à vontade. A escola de dados foi criada não aqui no Brasil, né? A gente tem um capítulo aqui no Brasil. O site da rede, na verdade, é o schoolofdata.org. E lá tem tutoriais, notícias sobre a rede no mundo inteiro, né? Tem em várias cidades. Inclusive, quando eu estava no Equador, eu sou nômade, né? Esse ano eu fiquei um tempo no Equador. E quando eu estava lá também, teve um evento da escola de dados lá, que foi bem bacana. Então, assim, tem no mundo inteiro. E é bem legal. A ideia é promover justamente essa questão dos dados abertos, das pessoas terem noção que elas conseguem acessar esses dados e fazer alguma coisa em cima disso. Aí, se vocês quiserem acessar código no GitHub, tem muitas organizações lá, que são organizações, né, que a princípio não são de programadores. Então, por exemplo, aqui o The New York Times tem uma organization no GitHub onde eles colocam várias análises deles lá, né? E uma coisa interessante é que agora, não sei se vocês perceberam, mas as reportagens, as matérias que a gente acessa, nem sempre elas são textão, né, com foto e tal. Agora tem muita coisa interativa. Então, no caso do gênero e número, por exemplo, cara, você consegue interagir com os gráficos ali. Eu quero ver do ano tal, clica lá e tal. Então, é uma coisa que o próprio cara que está consumindo aquela informação consegue modelar para o que ele quer, né? Não é uma coisa mais quadradona que o cara lá da mídia vai dar necessariamente a visão dele, aquela visão única sobre aquilo. Você pode tirar conclusões sobre isso, né? Então, acho uma coisa bem mais interessante porque também vira um negócio um pouco mais empírico, né? É muito menos opinião e mais informação mesmo. Então, cara, tem um monte de... Esses aqui são só os americanos, né? Tem alguns europeus também. Tem no Brasil, América Latina, faltaram vários outros exemplos aqui, né? O próprio gênero e número, a gente está com uma organization no GitHub também. Eu ainda não coloquei o código todo lá,
mas a ideia é disponibilizar todos os dados, todos os códigos e também os dados lá. E, enfim, tem uma série de outros projetos que estão tentando fazer isso e que precisam de ajuda de vocês, sabe? Da gente, né, de maneira geral. Um deles que eu esqueci de colocar aqui é o olhoneles.org, se vocês quiserem depois acessar. É um trabalho bem legal que tem como objetivo acessar os dados dos gastos das câmaras legislativas, e já tem para várias câmaras lá, e disponibilizar esses dados de uma forma mais interessante para as pessoas conseguirem fazer as visualizações. A gente está até trocando figurinha aí, porque eles querem colocar lá os dados dos políticos também, e eu já fiz todo um trabalho com o gênero e o número para pegar os dados do TSE e tal. Bom, esse aqui é o slide final, mas eu vou mostrar o código. Espera aí. Vamos lá. Segura para mim, por favor. Então, agora aqui é a parte que talvez interesse um pouco mais a vocês, mas aqui no gênero e número, o Wi-Fi está funcionando bem aqui? Acho que eu estou. Deixa eu abrir aqui, sei lá, uol.com.br. Não vai rolar. Tá, então não vou mostrar nada online. Mas, por exemplo, aqui dentro do gênero e número, uma das coisas interessantes é o seguinte, eu tive que pegar dados de vários lugares, né? Um deles foi sobre, como eu falei, a parte política, e aí das eleições especificamente. Então, eu tenho aqui os dados, deixa eu ver aqui, sei lá, vou entrar aqui no 2012, e eu tenho, por exemplo, os dados do TSE, tanto de votação quanto de candidatos, né? O interessante é o seguinte, interessante para não falar, enfim, outra palavra pior, mas os dados vêm dessa forma, né, num CSV que é separado por ponto e vírgula, mas não tem cabeçalho. Aí como é que você pega o cabeçalho? Você tem que baixar um PDF, e você tem que copiar do PDF cada campo lá, e cada ano muda, e esse cara, na verdade, não é bem um CSV, porque o cara não escapa as aspas direito e tal. Então, não é tão simples assim acessar esses dados, né? O dado está lá, legal. Não é só, sabe, ler o CSV ali, não é bem assim. Tem um monte de problemas aí até você chegar na informação. E fora isso que você lê lá o PDF, legal, olha, tem um campo aqui interessante que fala, me dá exatamente o perfil do candidato. Aí você vai ver, todos os candidatos têm aquele campo com valor -1. Então, assim, não tem aquela informação, né? Tem vários problemas com relação a esses dados. E daí uma das coisas que eu tive que fazer aqui foi, primeiro, mudar o formato que eles mandaram para poder corrigir o problema, por exemplo, do escape das aspas, que para mim é uma coisa bem, tipo, de principiante, assim, não ter feito isso. Provavelmente o cara que fez isso não usou um módulo de CSV, ele achou que CSV é só colocar entre aspas e ponto e vírgula, que está tudo de boa, e não é isso, né? Não é só isso. E aí depois eu fiz uma série de outros scripts para poder transformar isso, primeiro pegar a informação de cada coluna, né? O que cada coluna é, uma data, é uma hora e tal, transformar isso e jogar para um banco de dados. E aí tem uma parte interessante também, que é o seguinte, se você trabalha numa equipe que tem gente que não é técnico, cara, é muito fácil ensinar SQL para essa galera. É muito simples ensinar SQL, por exemplo, do que ensinar Python, para o cara sair fazendo um crawler e um monte de coisa assim. Então, uma das coisas legais é que, por exemplo, com a biblioteca que eu estou desenvolvendo, eu consigo, num arquivo CSV, rodar um SQL em cima daquilo ali, né? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. E isso ajuda a interface, né? Porque, por exemplo, eu não preciso necessariamente fazer todas as análises nesse projeto. Eu posso só fazer a parte que talvez seja muito complexa para um jornalista fazer, depois eu dou a informação para ele e ele faz as consultas que ele quiser. Sabendo SQL, ele consegue gerar aquilo ali, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou usar um exemplo da minha palestra, do meu tutorial, que foi sobre ROS, que é essa biblioteca que eu estou trabalhando. E deixa eu ver aqui, acho que no do Fizzly tem aqui uns dados de exemplo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um CSV, deixa eu abrir no LibreOffice. Eu tenho aqui um CSV que tem as cidades do Brasil, né? E, beleza, tem lá o estado, a cidade, o número de habitantes e a área, tá?
Digamos que eu queira filtrar e ver, por exemplo, qual é a cidade de Santa Catarina que tem mais habitantes ou coisa assim. Eu posso, com essa biblioteca, já internamente, né, o que ela faz, só para vocês saberem. Pega esse arquivo CSV, lê, identifica cada coluna, converte o tipo, né, entende que a coluna de habitantes é inteiro, que a coluna de área é float, já converte para objetos Python. Se fosse data, já seria um datetime.date, né, e por aí vai, automaticamente. Joga isso no banco SQLite em memória, roda a consulta, pega o resultado, transforma de volta e me mostra o resultado. E daí, além da biblioteca, eu criei uma interface de linha de comando. Então, eu consigo aqui executar, por exemplo, está dando para todo mundo ver? Só ler de trás? Sim? Então, eu consigo fazer uma consulta aqui, em que eu vou colocar select, não sei porque eu estou olhando para lá, aqui está igual, asterisco from, aí eu chamei de table1, porque esse comando de consulta, eu consigo passar vários arquivos, né, como fonte de dado. Cada arquivo vira uma tabela no banco. Então, select asterisk from table1, where state igual a SC, order by inhabitants desk, por exemplo. E como eu não passei nada para ele tipo, como eu não passei nenhuma opção para ele salvar isso em algum lugar, né, ele joga aqui na saída padrão, que é o meu terminal, né, e aí, enfim, eu posso ir brincando aqui, né, eu poderia, sei lá, eu quero selecionar, na verdade, agora o nome do município, que eu chamei lá de city, eu quero selecionar a densidade demográfica, por exemplo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o número de habitantes, dividir pela área, eu vou chamar isso daqui de density, e aí o estado vai ser Santa Catarina, a ordem vai ser de densidade, né, decrescente. Então, aqui eu tenho agora a densidade demográfica para cada município do estado de Santa Catarina. E eu poderia usar aqui, o interessante é que essa biblioteca suporta, se eu não me engano, 10 formatos diferentes, eu não lembro agora, CSV, JSON, XLS, CGLSX, ODS, Parquet, que é o do Apache Spark, HTML, você consegue parsear HTML com isso, tem uns outros lá que eu não vou lembrar agora. Mas, enfim, esse CSV poderia estar em qualquer um desses formatos, que funcionaria da mesma forma, né? E eu posso aqui jogar, por exemplo, para um resultado .xls. Tá? Em vez de ele mostrar na tela, ele vai criar um arquivo XLS para mim com o resultado. E o mais interessante é que cada formato tem uma forma de explicitar ou não os tipos, né? Obrigado. Então, por exemplo, no caso do CSV, não tem, né? O CSV não tem uma forma de você especificar que essa coluna é um inteiro, essa outra é um float e tal. No caso do XLS até tem, você consegue, né, quando você vai lá em formatar célula, você consegue falar, isso aqui é um valor percentual, isso aqui não é. Então, dependendo do formato, quando a biblioteca já identifica, por exemplo, que aquela coluna é tudo de inteiro, e se você exportou para, por exemplo, XLS, e ele permite você especificar isso, ela já coloca aqueles metadados, né? Se é um banco de dados em SQLite, ela já usa lá o create table e aquele campo vai ser um integer. Então, já dá para fazer um monte de coisa bacana. E essa biblioteca, inclusive, eu vou fazer uma sprint sobre ela, hoje era domingo, na terça-feira, depois de amanhã, e a ideia é tentar expandir os plugins, enfim, fazer outras coisas, melhorar um pouco a documentação também, mas ela funciona em Python 2 e 3 e eu acho que pode ser bastante útil, né? Infelizmente não tem acesso à internet aqui agora funcionando, mas num site que, por exemplo, tem uma table, né, com um comando eu consigo já passar o URL lá do HTML, né, e aquela command line interface baixa tudo, já identifica, extrai a informação, converte os tipos internamente e já pode converter para algum outro formato, né? Então, essa command line interface, ela tem outros comandos, né? Um delas é o convert, né? Então eu passo lá rows convert arquivo.csv espaço arquivo.xls, por exemplo. Ou eu não quero abrir o LibreOffice, eu acho o LibreOffice pesado e tal, e aí eu quero simplesmente ver aquela informação. Então eu posso colocar rows print, e aí eu passo aqui, resultado.xls. Ele vai lá, vai abrir e vai mostrar aqui a informação. Então,
Isso daqui serviria com qualquer outro formato e poderia ser uma URL, né? Eu poderia colocar aqui http, // e tal. Tem alguns exemplos lá no repositório. Quem quiser depois saber mais, vou colocar aqui github.com/turicas/rows, tá? E daí um dos objetivos que eu tenho, faltou a hora acabou e faltou um G aqui. Um dos objetivos que eu tenho com essa biblioteca é justamente que essa etapa entre você saber onde o dado está e começar a trabalhar com o dado efetivamente se reduza ao máximo. Então, qualquer ideia que vocês tiverem também com relação a isso, por favor, contribuam lá, ou enfim, seja só criando um feature request, alguma coisa assim. E eu tenho também alguns planos, ainda não sei exatamente quando eu vou conseguir efetivar isso, mas a ideia é que eu também disponibilize os dados que eu já converti com a biblioteca. Então, por exemplo, eu acessei o site lá do IBGE, peguei todos os dados, usei a biblioteca para converter tudo e tal, e agora já tenho os dados convertidos, em JSON, por exemplo, no formato bem mais amigável do que o HTML deles. Então, eu queria também, em algum momento, ter um lugar em que eu consiga disponibilizar esses dados para que vocês não tenham esse trabalho que eu já tive. Mesmo que não tenha sido um trabalho muito grande, porque eu usei a biblioteca para automatizar tudo, mas que aí você já tem uma API que você consegue acessar o dado diretamente, né? A ideia é essa. Bom, meu tempo está acabando, então eu queria agradecer a vocês. Aqui tem uma foto de parte da equipe da Escola de Dados. Qualquer coisa, eu sou o Turicas no Twitter, no GitHub, no YouTube e tudo mais. Meu e-mail é aquele ali, fiquem à vontade para entrar em contato, vou ficar aqui na conferência até terça-feira à noite, então podem me parar para perguntar também, tirar alguma dúvida sobre isso, ou se alguém quiser ser hipnotizado também, pode me chamar que eu hipnotizo. E é isso, tem alguma dúvida? A gente tem tempo para dúvida? Tem tempo. Obrigado, Turicas. Quem quer fazer pergunta? Acabou que eu não bebi a água. Oi, primeiro, parabéns pela palestra. E todos os exemplos que tu deu são de casos que eles usaram esses dados para algo bom, para fiscalizar os políticos. Tu já chegou a ver algum caso desse ao contrário, que eles utilizam esses dados por algum motivo mais errado? Então, eu acho que não tem nenhum caso assim que a galera divulgue, né? Olha só o que a gente fez aqui, usamos Python ou qualquer coisa para fazer essa reportagem aqui que, enfim, fudeu um monte de gente. Mas, em geral, acho que a galera usa, às vezes até de maneira inocente, né? Mas, às vezes, com a pretensão realmente de criar algum mal. Mas eu acho que isso tem muito em matéria sensacionalista, assim. Que você pega lá que o cara fala que, sei lá, 78% de não sei o quê e tal. Aí quando você vai ler, tipo, se você não tiver um conhecimento estatístico legal e se você não vai atrás da fonte, você acredita naquilo ali, mas aquilo ali, na verdade, não é bem assim, sabe? O cara pode não estar errado no que ele falou, mas ele falou de uma forma que te tendenciou, né? Isso acontece demais. Inclusive, tem um projeto muito legal que é do Rômulo Coloppi, inclusive é um dos caras que faz parte, né? Não é dele. Mas, enfim, ele está até aqui na Python Brasil, que é o aosfatos.org. Tudo que a galera fala, eles vão e verificam, entendeu? E aí eles publicam. Isso daqui, ó, mentira, não foi isso. Então, tem pra caramba também. Obrigado. Valeu. Mais alguma pergunta? Lá atrás. Alô, oi, tudo bom? Tudo bem. Uma prefeitura pequena de um interior de algum estado, quando publica no site deles editais, licitação de um formato não amigável, você acha que eles fazem isso um pouco na maldade, porque não quer que alguém trate o dado, ou é simplesmente incompetência / preguiça? E segundo, se for o segundo caso, por acaso ajudando eles ou ajudando esses admin a reformatar aquilo, você acha que eles estão abertos e dispostos a isso? Ou você conhece alguma iniciativa que tenta atuar nisso e qual que é a receptividade do governo? Uma ótima pergunta. Eu acho que tem de tudo, assim, não dá também para generalizar, mas eu acho que na maior parte das vezes é o fato deles desconhecerem essa questão, né? Então, tipo, o cara não sabe que alguém vai querer realmente analisar aqueles dados e que é melhor disponibilizar num formato aberto, por exemplo, né? Então, acho que a maior parte é por desconhecimento. Eu acho que pode sim ter uma questão política, não, isso daqui não vamos, né, deixar muito legal assim e tal, mas eu acho que em geral é desconhecimento, talvez
não necessariamente incompetência, mas falta até de tempo, de gente para fazer isso. E uma das coisas que a gente pode fazer é usar a Lei de Dados de Acesso à Informação, né, a LAI, né, que é a Lei de Dados Abertos do Brasil, que lá está escrito que preferencialmente os dados tem que estar num formato legível por máquina, né, e preferencialmente num formato aberto e tudo mais. Então a gente consegue usar essa lei não só para pedir que liberem uma informação que é pública, mas que ainda não está pública, mas que também liberem num formato mais acessível, entendeu? Só que assim, apesar de existir essa lei, eu acho que ela é muito legal, ela é totalmente necessária, mas ela não é suficiente para um mundo que eu acho que é o ideal, sabe? Que é a galera disponibilizar os dados num formato totalmente acessível e, enfim, ter uma transparência, ter uma forma também da gente saber quais os dados estão disponíveis, né? Porque muitas vezes eu procurei coisas e não achei, e um amigo meu que entende pra caramba do sistema do DataSUS me mostrou que estava lá, sabe? Como ele achou, não faço ideia, mas estava lá, entendeu? E como é que eu acesso isso? Como é que eu chego até isso? Seria legal ter um índice bacana. Então, existem iniciativas do governo para isso, mas, na minha visão, ainda não são suficientes. Mas eu acho que isso não vai partir do governo, não, vai partir da gente. A gente tem que correr atrás. Opa. Mais alguma? Tricas, parabéns, muito massa. Cara, quando nessa interação de jornalistas e programadores, eu imagino que muito do trabalho deva ser até de exploração e criação de hipóteses e tal. Essa mudança de paradigma de ter jornalistas olhando para isso e programadores, sente que é massa? Tipo, a minha dúvida é, a gente tem uma forma de pensar e os caras pensam com outro viés. Isso agrega bastante na hora a combinar essas duas coisas? Sim, com certeza, cara. Assim, é uma das paradas que eu curto pra caramba. Porque, assim, sempre, se você convive com pessoas que têm conhecimentos profundos em coisas que você não tem conhecimento nenhum, cara, você vai aprender bastante, né? E o legal, na minha visão, assim, também é o seguinte, no gênero e número, por exemplo, eu estava preocupado em como é que eu ia fazer para converter aquela porra daquela aspa lá que estava errada, sabe? E a galera já estava pensando, vamos traçar aqui o perfil das candidatas para a gente ver em quais casos, por exemplo, que a gente tem uma representatividade feminina menor. São que cidades menores? E assim, eu não precisava pensar nisso. Eu poderia até ter algum insight, falar com elas e tal, mas elas já estavam diretamente ligadas, tipo, esse que era o trabalho delas, né? E o meu era focar nisso daqui. E o legal é que isso se complementa, né? Então, uma informação que eu dou para elas, elas conseguem me devolver um feedback legal sobre isso, e a partir do que elas me mandam também falar, mas tem essa outra informação aqui também disponível, por que a gente não faz isso, né? Então, acho que isso agrega pra caramba, cara. É bem legal ter essa multidisciplinaridade. Nosso tempo está acabando, então obrigado ao Turicas aí, uma salva de palmas novamente. Boa tarde.